Então, terminando a nossa leitura do livro de Ouro de Saint-Germain. Hoje é o capítulo 31º. O título do capítulo é Jesus e Saint-Germain. Então, a dupla dinâmica. Gente, essa leitura é muito empolgante, porque desde o início ele vem ensinando a gente um passo a passo de como a gente vai conseguir alcançar essa maestria de ser o eu sou, de praticar a auto-observação, de nós sermos autoconscientes de tudo que nós queremos na nossa vida. Então, nesse capítulo aqui, os dois mestres eles falam assim, que olhando para trás, tudo que foi ensinado nesse período de um ano, né, que eles fizeram, talvez, né, esse livro aqui foi ditado, canalizado em um ano, então tudo que foi estudado foi para o nosso crescimento. E a gente tem que aproveitar que essas afirmações, né, até mesmo as afirmações bíblicas, né, que estão aqui nos decretos bíblicos, eles fazem parte dessa, como se diz assim, dessa iluminação, desse momento da humanidade de aceleração de movimentos, onde nós podemos ver que a gente vivia muito tempo estagnado, as coisas andando muito devagar, né? E depois da Revolução Industrial, as coisas começaram a vir numa velocidade. Um dia você tem uma máquina, no outro dia você já tem duas, três, daqui a pouco as pessoas estão mais avançadas, aceleradas, então está tudo indo muito rápido. Então, para a espiritualidade, isso também está acontecendo. Então, tudo que demorava muito tempo e agora está acontecendo numa velocidade maior, justamente com essas afirmações do eu sou. Tanto nas igrejas, né, as pessoas vão pregando o uso do eu sou, como nos próprios, é, como posso dizer, New Age, né, as pessoas falando dessa espiritualidade universalista. Mas o que que o Saint Germain e o Mestre Jesus querem dizer para a gente agora? O que todos nós queremos na nossa vida. A gente quer mais beleza, mais alegria, mais saúde, mais dinheiro, sucesso. Gente, todo mundo quer isso. Não tem nenhum ser que não queira isso na sua vida. Pode estar em que nível esteja. Quem é rico quer coisas boas e quem é pobre também quer coisas boas. Quem é mais ou menos também vai querer coisas boas. Vocês estão entendendo? Então, todo mundo quer a mesma coisa no final das contas. Então, por que na hora que a gente faz as nossas orações, a gente pede só para a gente? Né? Não, para mim venha tudo e para as outras pessoas nada. Então, ele está ensinando, né? Os mestres estão ensinando que as nossas orações, os nossos pedidos, as nossas conexões espirituais têm que ser de forma ampla, de forma geral, para todos. Porque, veja bem, a gente não fala o tempo todo somos todos um? Então, o eu sou, eu sou todos também. Todos estão conectados comigo. Então, por que que eu falo só eu sou? Quando eu estiver falando eu sou, é para eu entender que o eu sou das outras pessoas também estão conectados comigo. O eu sou das pessoas que fazem coisas ruins, né, ditas ruins, também está conectado comigo, porque faz parte da minha vida, faz parte da minha realidade, do meu olho, eu estou vendo. Então, a gente não pode, assim, simplesmente fechar os olhos e querer só vou ver caramelos, marshmallows, coisas maravilhosas na minha frente. Mas tem coisa ruim também que a gente vê, mas a gente pode dar um outro significado a partir do momento que a gente entende que tudo está de acordo com o eu sou. Então, somos todos um, eu sou o todo, então a gente tem que trabalhar em prol do todo. Mas como que a gente vai fazer isso? Então, esse livro aqui do Saint Germain, ele vem trazer justamente isso, que a partir da autoobservação, a autoanálise, a gente vai ver, ter um momento de silêncio para a gente e se fortalecer com as afirmações eu sou, eu sou, eu sou, trazendo aqui de dentro, né, do plexo solar, para a gente não ficar só nessa falácia de que nós somos. Não, eu já li tudo, já fiz vários cursos, já fiz vários tudo, mas a gente não aplica nada, não coloca nada em prática na nossa vida. E isso que está faltando às pessoas, porque a gente está
buscando, buscando, buscando. Nós somos eternos buscadores, eternos estudantes, e a gente não acaba não sendo nenhum discípulo, aquele que vai seguir aquela linha, o mestre. Mas veja bem, a gente não vai seguir o mestre de olhos fechados. A gente vai ver que aquele caminho tem sentido, aquele caminho é um caminho que me faz bem, que me faz feliz, que me agrada, e a partir desse momento nós vamos seguir. Mas para quê? Para que nós nos tornemos mestres de nós mesmos. Então, isso é o mais importante, nós nos tornarmos mestres de nós mesmos. E não, as pessoas querem seguir um mestre, ficar ali, né, que nem vaquinha de presépio, né, vamos, vamos, vamos. Mas, na verdade, a gente vai seguir o caminho que for, mas para poder a gente se elevar, para a gente se espiritualizar, para a gente entender é como se fosse o olhar para dentro, a gente descobrir quem é de verdade e falar assim, poxa vida, o que eu estava fazendo estava tudo avacalhado, tudo do jeito qualquer, mas agora eu estou me estruturando. Então, do jeito que as coisas estão acelerando, a gente também pode acelerar o nosso autoconhecimento, o nosso autodesenvolvimento. A partir do momento que a gente dá atenção para aquilo que faz sentido. Faz sentido você olhar para dentro, você olhar para si mesmo, ou você ficar buscando no externo, né, do lado de fora, um conhecimento, né, muitos conhecimentos, e no final das contas a gente não consegue aplicar nada na nossa vida. E a gente quer mudar, mas não consegue mudar, porque a gente só está olhando o externo. Mas quando a gente começa a olhar para dentro, a gente, poxa, eu podia mudar isso, mas como? Eu sou assim, eu sou assado, eu sou assim, não, mas eu podia melhorar isso. De que forma? Então, a partir do momento que você se auto-examina, como se fosse fazer um scan interno dentro de você mesmo. Eu sou assim, eu sou aquilo, mas você tem que reconhecer, aceitar, né? Não se lembra do Ho'oponopono também? Ele aceita, agradece, aceita e vamos continuar. O que que a gente pode fazer, né? Não, mas a gente quer estar sempre certo, praticar mal e porcamente o eu sou. Ele fala, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, mas é um eu sou só da quê? Da boca para fora. Não é eu sou vindo de dentro. Aquele que, nesse livro aqui, ele ensina, pratica o eu sou com aquela força. Mas tem que ser uns 5 minutos assim, de verdade, com toda aquela consciência, com toda aquela força que você tem. Não, você faz só o eu sou. Ai, não, hoje eu estou tão gostosinha, vou fazer o eu sou aqui. Ai, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Eu fiz isso, né? Então, mas agora eu estou praticando de uma forma diferente, né? A partir do momento que eu estou relendo esse livro e compartilhando com vocês aqui, e isso é muito interessante, porque a partir desse momento eu estou conseguindo enxergar coisas que eu não enxergava em mim, que eu achava tão bonitinho ler, e mas é que como eu estou querendo passar para adiante o que eu estou lendo, parece que entra de uma outra forma, porque eu leio, eu faço uma anotaçãozinha, eu reflito sobre aquilo, aí eu vou pensando, aí daqui a pouco me vem um insight, né, como se fosse uma mensagem, né, dos mestres, sei lá, e assim, olha, né, eu podia falar isso desse jeito, dessa forma. Então, esse capítulo, ele é maravilhoso, porque aí tem assim, olha, é, os mestres ascensionados, todos esses mestres, seres de luz, eles são assim, amplificadores do amor divino. Então, eles querem que a gente seja assim, abraçado por esse amor. Mas a gente tem que se permitir, a gente tem que se conectar. Você lembra aquilo que eu falei? Que a gente pede hoje, aí amanhã a gente está. Não, já pedi ontem, preciso pedir de novo. Mas a gente come todo dia. Se a gente tivesse comido ontem e não precisasse comer hoje, ia ser super legal. Mas não, a gente tem que fazer, tem que repetir as coisas todos os dias. Então, a conexão com o mestre, ela também é diária. Mas nem que seja por 5 minutos, mas a gente não consegue. Quantas pessoas, né, falam comigo que eu preciso me conectar, faz um monte de coisa, 3.000 coisas, mas não consegue os 5 minutinhos, 10 minutinhos, seja lá o que for. Eu já falei para pessoas assim, olha, vai para um canto, né? Se tranca no banheiro, se tranca na hora que estiver tomando banho, né? E nesse momento você não pensa em mais nada.
Cada um faz do seu jeito. Vai para um cantinho, escolhe um lugar, vai tomar banho, faz uma caminhada na quadra. Eu gosto de fazer caminhada. Caminho, daí vou falando, eu sou, falo outras coisas, blá, 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 e de repente eu volto para casa energizada. Eu fico assim impressionada, porque às vezes eu vejo, né, meu marido chegar em casa, eu tô tão cansado, tão cansado, tão cansado, e falo, cara, eu fiz muito mais do que ele, fiz um monte de coisa, e eu tô aqui rindo, eu tô aqui feliz da vida, fazendo as coisas que eu tenho que fazer. Porque o eu sou, ele me preenche tanto que nada me aborrece. Para me aborrecer é muito difícil. Mas por quê? Eu me sinto assim um imã, assim, eu me sinto iluminada, não é iluminada totalmente, mas eu me sinto assim uma pessoa que tem um entendimento, que está buscando, que está querendo aprender de verdade e estou praticando. Com essa prática, como se eu fosse assim, subir de nível, subir de nível e estou melhor. Eu me sinto melhor, como se eu tivesse cheia de energia, cheia de luz, de gás, de tudo. Então, seja a hora que for, o que me pedem, eu faço. Eu não fico, agora estou cansada, agora não dá, agora não sei o quê. É para fazer, então vai lá e faz. Mas não, a gente fica, né, se segurando, não, eu não quero, eu não vou e tal. Então, esse capítulo aqui, no final, ele está fazendo uma revisão de tudo que ele já falou, de todos os steps, né, todos os passos que ele quer que a gente dê para chegar na maestria de si mesmo. Ele fala de novo as melhores, né, afirmações. Eu sou a porta aberta que nenhum homem pode fechar. Eu sou a verdade, o caminho, a vida. Eu sou a luz que ilumina todo homem que vem ao mundo. Eu sou a luz, não, eu sou a luz, é a inteligência que vos dirige, é a energia inesgotável e sustentadora. Eu sou a voz da verdade falando dentro do meu coração. É a luz que envolve a presença luminosa. É o eterno cinturão de proteção através do qual nenhuma criação humana pode passar. Vocês estão entendendo? Então, a partir do momento que você vai falando eu sou, você vai criando como se fosse assim, um escudo de proteção. Né? Hoje, uma amiga me pediu assim: qual é a técnica que faz para a gente ter proteção? Porque ela trabalha, né, com idosos, cuidando de vários idosos, e às vezes uns ficam lá meio estressados. Ela, qual é a técnica? Eu falei assim: meu amor, você já é iluminada. Tenho certeza disso. Não, mas é que tem uma técnica que eu escutei que faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Olha, é só você. Você não faz oração todo dia, você não assiste uns vídeos todo dia lá do que você quer. Então, você tenha certeza de quem você é, do que você está fazendo aqui, que você não vai precisar de técnica nenhuma. É isso. A partir do momento que você tem certeza do que você é, você não vai sofrer ataque nenhum. Você vai ser salvo a todo instante. Os milagres vão começar a acontecer. Mas não, as pessoas que têm dúvida, medo, e ficam naquela coisa assim, né, apavorado com as notícias do mundo, só vai atrair o quê? Mais do mesmo. Então não tenha dúvida, não tenha medo, pratica o eu sou, dissipa todas essas camadas de indecisão da nossa vida. Aí sim você vai aprender. E tem um 32º capítulo, mas que é muito curtinho, né? Ele fala do novo ciclo, né? O que que é o novo ciclo? Isso aí foi um estudo de um ano, então agora o novo ciclo. O que que seria? Então, é como se a gente tivesse sempre começando um novo ciclo. Vamos pensar nisso? E ele fala que é como se nós fôssemos um rádio, captando, né, essa luz, esse amor amplificado que vem de Deus, do universo, do todo. Então, a gente recebe esse amor, essa luz amplificada, e nós somos uma estação de rádio para poder propagar isso para o mundo. Então, a partir do momento que nós somos essa estação de rádio, o que que a gente vai tocar? Eu vou tocar só para essas pessoas aqui? Não, a gente não pode escolher, a estação de rádio não escolhe. A gente toca e quem quiser sintonizar com a gente, aí sim ela vai se conectar conosco. Então a gente toca para todo mundo, em harmonia para todos.
de acordo com a vontade que vem do divino, do todo, do universo. Então, eu pratico essas frases assim, eu faço tudo em harmonia para todos, de acordo com a vontade divina, sob a graça e de maneira perfeita. Então, a partir do momento que eu tento colocar perfeição na minha vida, a autoanálise, isso é muito importante, porque eu sei que eu estou fazendo, estou recebendo a inspiração, estou recebendo a luz, o amor, tudo, e eu estou passando isso para frente. Não estou retendo aqui. Eu sou só um caminho dessa luz, desse amor, de tudo que está passando por aqui. Vocês estão entendendo? Então é isso que eu queria terminar o livro de Ouro Saint-Germain, e vocês fiquem de olho no canal, se quem quiser se inscrever, que eu vou estar marcando uma live, tá ok? Até mais, tchau, tchau.